Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. A pastora Eva com você nesta manhã de sexta-feira. Já estamos ao vivo juntinho nesta fé, nesta unção poderosa, porque foi forte essa semana, hein? Está sendo tremendo e essa sexta-feira não será diferente, porque o toque, o agir de Deus, o sobrenatural, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele está aí no seu lar, ele está aí na sua empresa, ele está aí no seu automóvel, você que está chegando em Curitiba, saindo, indo viajar, você que está no seu trabalho, você que está voltando do seu trabalho. Seja muito bem-vindo, muito abençoado, porque o Agindo Deus, quem impedirá, é um ministério que restitui, que restaura vidas. E você faz parte desse momento de restauração, reconstrução, isso mesmo. Neemias, ele reconstruiu os muros, não é verdade? E o ministério Agindo Deus, quem impedirá, veio para restaurar vidas. É a salvação através da palavra viva, poderosa e eficaz, que vai de encontro à necessidade do nosso ouvinte. Isso mesmo, esse que está longe, esse que está perto, porque Jesus é isso, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está aqui, juntinho com a pastora Eva, nos estúdios da Rádio Marumbi, aqui na Avenida Paraná, em Curitiba. E ele está aí também com você. Norte, sul, leste, oeste, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus agindo e operando de uma maneira sobrenatural. Ele restaura o seu casamento, sabia disso? Ele restaura os seus relacionamentos, ele restitui aquilo que você perdeu quando você quer, quando você aceita o toque de Deus na sua vida, ele faz tudo novo, porque as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo. Então, é novidade de vida. Todo dia ele te dá o fôlego de vida. Todo dia você respira um novo dia, um novo tempo, um novo momento, um novo agir. Porque o ontem já passou. Amanhã vai chegar e viva esse hoje intensamente, celebrando aquilo que ele já fez. Celebrando e glorificando e agradecendo tudo que ele já realizou na sua vida. Olha onde você chegou, olha onde você está, olha o que Deus fez na sua vida. Isso engrandece o nome do Senhor Jesus. Isso é louvar a Deus, é glorificar a presença dele aí. Na sua casa, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, com os seus animais, com a sua produção, porque tem produtividade, tem colheita chegando aí na sua vida. Por quê? Porque você lançou boas sementes. Sementes são palavras, sementes são atitudes, e você vai lançando essas sementes na sua caminhada. E um dia você passa lá onde você semeou e você vê o fruto da fidelidade, da honra, da renúncia, da flexibilidade, do perdão. Tudo que você faz, Deus está de olho em você. Ele está vendo tudo o que você está fazendo. E Ele quer fazer parte dessa sua história. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer fazer parte aí dos seus relacionamentos. Está difícil, não é verdade? Mas com Deus, tudo fica leve. Porque Ele é manso, calmo, suave, tranquilo. Ele não arromba a porta. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então ele quer entrar, mas você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que abrir a porta do seu entendimento, porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E quando você deixa ele entrar nesses compartimentos secretos que só você quer gerenciar, só você quer administrar, ele faz algo diferente. Você consegue fazer muitas coisas, porque ele te dá liberdade para você fazer as suas escolhas. Mas quando você chama por ele, busca por ele, é bem melhor.
Te convido a continuar aqui nesta manhã. Compartilhe esta palavra, esteja ligadinho, escreve aí nas nossas páginas, escreve aí nos nossos canais, porque Deus vai fazer algo sobrenatural, porque você deu crédito à palavra de Deus. Você deu crédito a este mover em nome de Jesus. Com essas palavras, pastor Aiva declara aí um dia abençoado, frutífero e com muito. Você é como um abrigo no deserto. Você acredita nisso? Pessoas estão observando você. Pessoas estão observando você. Lembra quando Davi estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas do papai? Então, Deus estava de olho em Davi. Não é verdade? Deus está de olho em você. Ele está de olho em você e ele tem algo muito importante para falar com você. Papai está em casa, ele quer falar com você. Você precisa estar conectado com o Pai. Pastor, e como eu ouço a voz do Pai, de Deus? É no silêncio. Você precisa tirar o barulho do mundo e colocar o silêncio de Deus e ouvir o que Ele tem para te falar. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita na palavra, Deus fala com você. Ele fala através da palavra de Deus. Ela é viva. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada que vai lá nas profundezas do seu secreto. E ele tira aquilo que não agrada. Ele tira aquilo que não agrada. Ele tira aquilo que te atrasa, que te atrapalha. Consegue escrever aí? Limpa, Senhor. Purifica, Senhor. Enche o meu coração de paz. Quebra o vaso velho e faz um vaso novo. Escreve aí. Quebra o coração velho e faz um coração novo. Não adianta querer consertar o outro. Eu preciso consertar a minha vida. Porque quando eu me limpo, quando eu me purifico, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me purifico, eu consigo resplandecer a glória de Cristo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós, o seu Espírito Santo resplandece a glória de Cristo através do nosso olhar. É na alma, é de dentro para fora. Não fique procurando fora o que está dentro. Deus me deu essa palavra muito forte ontem. Estávamos ministrando ontem na igreja da minha amiga. Deus falou assim: por que está procurando dentro, fora o que Deus já te deu dentro? Uma palavra muito tremenda. Foi uma unção sobrenatural. Queridos, não fuja da presença de Deus. Sabe aquele dia que você está cansado, aquele dia que você não acredita em mais nada, aquele dia que você quer sumir, se esconder? É nesse dia que Deus quer te purificar, te limpar. Aí você foge. Aí você não quer a presença dele. Aí você quer se esconder. Aí você quer se dopar de medicação. Aí você quer ficar aí no seu túnel, não é nem caverna, você quer ficar no seu túnel escondido, nas suas cavernas escondidas. Vem para fora, deixa Deus tirar essas ataduras, essas correntes que te amarram, deixa Deus te limpar, deixa Deus te libertar. Pastor, eu estou cansado. É nessa fraqueza que Ele se faz forte em você. É nessa fraqueza que Deus se faz forte em você. Sabe, às vezes eu vejo uma pessoa, ela está carregando aquele corpo cansado. E Jesus fala assim: vem, deixa eu te pegar no colo hoje. Mas a pessoa não quer, ela não aceita, ela não quer saber, ela acha que ela consegue. Não, você não consegue. Por isso Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer te dar alívio, ele quer te dar renovo. E ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque ele disse assim, se você adulto não se tornar pequenino como uma criança pura, você não consegue. Por quê, pastora? Porque a criança, ela brinca, ela briga, ela cai, já ela está comendo com o coleguinha, com o amiguinho, ela faz as pazes rapidinho. Ela não tem aquele coração amargurado, rancoroso, briguento, não.
ela sempre está se reconciliando. É isso que Jesus diz. Seja como uma criança, não guarde mágoa, não guarde rancor. A vida é muito curta, passa tudo muito rápido. E você vai perder tempo. Assim, desse jeito, essa mágoa, esse rancor, esse desgosto, essa tristeza está te adoecendo. Você está envelhecendo. Era para você estar com 20 anos desfrutando das grandezas que Deus te deu. Você não consegue desfrutar. Descansar é se permitir desfrutar daquilo que Ele já te deu. Mas você não desfruta daquilo que Ele já te deu. Você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Para que você quer mais? Celebre esse dia. Escreve aí. Limpa, Senhor, o meu coração. Limpa, Senhor, a minha mente. Para de querer limpar o coração do outro. Pede para Jesus limpar o seu coração. Para de querer consertar a vida do outro. Conserte a sua vida. Escravo não liberta escravo. Primeiro eu tenho que estar livre. Primeiro eu tenho que estar curada. Primeiro eu tenho que estar alegre. Primeiro eu tenho que estar curada. Primeiro eu tenho que estar cheia de Deus para depois o outro querer estar com você, querer ouvir você. Não é assim? Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Não adianta fazer cara feia, não adianta fazer birra. Isso não atrai, isso afasta pessoas. Isso afasta as grandezas de Deus. Mas e se eu ouvir um não bem grande? Queridos, o não muitas vezes é um sim, é livramento, dá glória, é só vitória. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Eu não sei em que tempo você está vivendo. Pastor, eu estou vivendo no tempo das colheitas. Já plantei muito, agora é só colher. Pastor, eu estou vivendo no tempo da plantação. Eu planto, eu planto em vidas, planto em pessoas, eu planto no ministério, eu planto na obra, eu semeio, mas eu não estou colhendo. Calma. Eu disse ontem que o bebê demora 9 meses para nascer, calma. Não adianta nascer prematuro, vai ter que ficar lá um pouquinho no hospital. Então tem bênção que se chegar antes na sua vida vai estragar você. Tem bênção que se chegar antes na sua vida vai estragar você. Você entende agora por que Deus está demorando? Você entende agora por que Deus diz assim, esperei com paciência no Senhor? É com paciência no Senhor. Então, quando você espera nele, confia nele, ele vai agir de uma maneira sobrenatural. É forte. É forte o agir de Deus. Mande aí as suas mensagens. Manda aí o que Deus fez essa semana já na sua vida. Mande aí o que Deus já limpou do seu coração. Mande para nós. Operadora 41 996 15 5162. Mande para nós o seu depoimento. As portas se abriram? O milagre aconteceu? Pastor Edson quer ler. Ele quer saber o que está acontecendo aí. A audiência está forte, a audiência está só crescendo. Essa semana foi glória, graça, presença poderosa. Quem quer ouvir o pastor Edson? Escreve aqui, quero ouvir uma palavra do pastor Edson. Já ele vai falar com a gente, tá bom? Escreve aí o seu depoimento, mande a sua mensagem. Como está chegando essa programação até a sua cidade? Como está chegando essa programação até o seu país? Onde você está? Na Itália? Na Espanha? Nos Estados Unidos? No Japão? Lá em Portugal? Você está aqui no Brasil? Como está chegando à Rádio Morumbi essa programação de segunda a sexta-feira na sua casa, na sua família? Teve milagre aí? Teve restauração aí? Você expeliu as pedras do rim já? Já passou aquela pressão alta, aquela pressão que estavam te pressionando? Pastora, já resolvi aquele conflito dessa semana. Olha, eu resolvi orar. Eu resolvi parar para ouvir Deus. E Deus fez. Deus faz. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Ele será eternamente. Compartilha essa palavra. Já uma palavra de fé com o pastor Edson. Compartilha aí. Essa palavra de hoje vai limpar corações. Vai derrubar muralhas. Vai restaurar vidas. Limpar corações.
derrubar muralhas e limpar vidas, restaurar vidas, construir vidas. Você que é o nosso agente de Deus, você está construindo vidas, você está restaurando vidas, você que investe nessa grande obra de evangelização, você está restituindo as muralhas caídas nos relacionamentos. Você não tem noção, não chega nos 7 mil, 10 mil contatos que temos aqui, não dá para contar tudo. Mas lá no céu, está tudo anotado, está tudo escrito. Se Deus pudesse passar assim num paredão para você, tudo que Ele já fez na sua vida, tudo que Ele já livrou você, olha, queridos, você ia dar glórias a Deus. Tudo que Ele já limpou da sua vida e você nem ficou sabendo. Enquanto você dormiu, Ele já curou você. Enquanto você dormiu, Ele já resolveu esse problema aí que você fica preocupado com Ele. Preocupação é pecado, sabia? É trazer por antecipação aquilo que Ele já realizou. Compartilhe essa palavra com 3 pessoas. Diga, ó, Deus quer limpar o seu coração endurecido. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Na sua vida, porque Ele fez na minha. E se Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos privilegiados. Ele me ama e Ele ama você. Ele tem prazer em restaurar. Ele tem prazer em curar. Batei e abrir-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Busca e você vai encontrar. Busque e você vai encontrar. Mas você não quer buscar na fonte certa. Você quer buscar numa fonte suja, numa fonte estragada, numa fonte que não tem água limpa. Águas paradas trazem doenças. Busque na fonte certa. Deus quer usar você. Vamos ouvir uma palavra poderosa com o pastor Edson. Ele já chegou para contar para nós o que Deus está fazendo através da sua palavra poderosa que limpa os nossos corações. No livro de Ezequiel, capítulo 22, o verso 30, Deus disse: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que triste isso aqui, né? Para aquela ocasião. Deus procurou apenas uma pessoa. Ele não estava procurando 10, 100, 1000. Apenas uma. Mas uma que estivesse fazendo a coisa certa. A coisa que Deus queria que alguém fizesse. Que era estar na brecha. Aqui é um texto muito comum utilizado como intercessão na batalha espiritual. Este certamente foi um dia triste na história de Israel. Quando Deus manda Ezequiel profetizar contra os pecados de Jerusalém, declarando que ele não tem outra escolha a não ser castigar essa nação. Interessante que este capítulo descreve a condição que deteriora tão vergonhosamente que Deus até brada: basta. Deus disse um basta. Então, Deus faz uma declaração surpreendente. E isso poderia ter sido evitado se somente um intercessor tivesse estado diante dele a favor do povo. Deus diz sucintamente: busquei dentre eles um. Será que, se Deus estiver procurando neste momento será que Ele pode contar com você? Você que está me ouvindo, será que Deus pode contar com você? Se Ele está fazendo uma vistoria na tua família, Ele está procurando pelo menos um da sua família que possa dizer sim, pode contar comigo, Deus. Será que Ele pode contar com você? Pensa nisso. Pense nisso. Interessante que isso também a gente vê aqui nesse texto. Ele fala: e busquei dentre eles homem que estivesse perante mim por essa terra. A gente percebe, né? Claramente isso aqui identifica com a intercessão, como eu disse. É você se colocar diante de Deus em favor de uma causa de outro.
é o intercessor. Você se coloca diante de Deus, pede ao Pai em nome de Jesus, em prol de uma nação, em prol de uma família, de um vizinho, de um amigo, ou a sua própria família, que precisa também, não é? Então veja bem, nenhuma frase nas Escrituras descreve mais assim precisamente o trabalho de um intercessor do que essa frase: estivesse perante mim por essa terra. Então veja bem, o intercessor sempre vem perante Deus a favor de outros. Então a oração intercessória não é aquela que você pede bênção para você. Quando eu peço bênção para o Edson, para mim, então eu estou pedindo para mim, é um tipo de oração. Quando eu oro por vocês, eu estou sendo um intercessor. A mesma coisa quando você que está entendendo essa palavra pega uma causa dos outros para apresentar a Deus, para orar. Então, se Deus está te chamando para isso, então se envolva. Ok? Só não entre onde Deus não está mandando você entrar. Não pegue uma causa que Deus não mandou você pegar. Dá para entender isso? Compreende? Então, nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso. Porque a oração é muito importante. Mas é importante também o ensino. Guarde isso aqui, ó. Você tem que ter esses dois pilares na sua vida se você deseja crescer espiritualmente, desenvolver e vencer os obstáculos. Duas coisas. A palavra, o poder da palavra de Deus. Por isso a importância de ler as Escrituras, de aprender a palavra. E segundo, a oração. Quem ora sem respaldo da Bíblia pode ser uma oração vaga, uma oração, às vezes não será nem atendida, às vezes, se não tem o respaldo da palavra, ou seja, da palavra de Deus. Ore com fé, creia, acredite. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas, e eu declaro e eu profetizo que hoje vai acontecer milagres, vai acontecer provisão. Semana passada, esses dias atrás, uma família pediu oração para a cidade de Pérola Independente. Chegaram a mandar um vídeo para mim que não estava chovendo. E tem lá plantação de soja. E a irmã disse assim: pastor, ore para que Deus envie chuva. Eu fiz imediatamente uma oração aqui, oramos. No dia seguinte ela mandou de novo a mensagem dizendo assim: ainda não choveu. Aí oramos de novo quando foi à tarde. Quando foi à tarde, ela enviou um vídeo. Eu cheguei até a publicar nas redes sociais. Escrevi lá: Deus ouviu as nossas orações. Eu falei nossas porque eu não orei sozinho, eu orei com vocês também. É a união da fé do pastor aqui com a fé de vocês aí. Falei, vamos orar para essa cidade. E ela mandou um vídeo, tanta chuva, eu vi até uma bica d'água assim na casa, assim no telhado. Ela filmou lá mais ou menos uns 40 segundos, um minuto talvez, entendeu? E Deus ouviu a nossa oração. E eu usei o quê? O poder da palavra. De Tiago, capítulo 5, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e não choveu 3 anos e meio. E depois voltou a chover quando ele orou de novo. E aconteceu. E choveu. Você está entendendo? Então, eu sempre tive essa fé, mas esse ano eu já notei que a minha fé está gigante, está tremenda para novos desafios. Por isso que eu estou aqui encorajando você. Por isso que eu estou aqui encorajando você a não perder o foco, a fé em Deus, a obediência aos princípios da palavra. Ore com fé, faça a coisa certa, que Deus agirá. Deus amado e Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta inspiração, por essa motivação, por essa alegria interior dentro de mim, porque eu sei que é a tua bênção, é a tua força, é o teu favor, é a tua graça, é a tua bênção sobre a minha vida, para que através de minha vida, milhares de pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas com a tua graça, através da palavra ensinada e através da prece, através da oração da fé. Senhor, eu uno agora a minha fé
com a fé de todos que estão nos ouvindo neste momento, para pedir a tua graça e misericórdia sobre nós, sobre a nação brasileira, que está precisando de uma cirurgia espiritual, que está precisando de algo extraordinário. E eu creio, Espírito Santo, quando o Senhor disse lá para a nação de Israel, de Ezequiel 22, que a gente leu aqui, Senhor, quando o Senhor disse um basta, eu creio também que o Senhor está para bradar um basta para esta nação, para colocar ordem na casa. Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora a tua intervenção, para que vidas sejam salvas, libertas da cegueira espiritual, libertas de todo tipo de embaraço. Meu Deus, manifesta o teu poder, porque eu creio que vai ser um dia, vai ser uma semana de grande salvação. Uma semana de milhares e milhares de pessoas que serão salvas através do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Manifesta a tua glória neste lar. Apresentamos cada pedido de oração, cada um que ora junto com a gente neste momento, em prol da sua família, em prol do seu bairro, da sua cidade, pessoas que estão juntos orando, meu Deus, para que haja uma intervenção. Sabe, Deus, quando aquela situação a gente fala, só Deus na causa? Pois é, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces a nossa estrutura. Então, Senhor, libera o teu favor, Senhor, sobre todos. Vidas, homens, mulheres, jovens e crianças, senhores e senhoras, ouvintes em geral, que estão recebendo esta prece, que estão ouvindo esta oração, sejam abençoados. Se alguém está enfermo, seja curado agora. Repreendemos esta doença, essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, repreendemos esta obra maligna de encantamento, essa pessoa que fora encantada por uma arte do mal, em o nome de Jesus, que esta pessoa seja totalmente liberta, transformada pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, vidas salvas, libertas e felizes, com a presença de Deus em suas vidas. Abençoa, Senhor, o trabalhador, a trabalhadora, o empreendedor, os empresários, profissionais liberais, autônomos. Apresentamos pedidos de trabalho de pessoas, Pai, que estão aguardando serem chamados para trabalhar, para fazer um teste, para ser admitido numa empresa. Ou aquele que está se preparando para esta semana, montar a sua loja, o seu negócio, ou inaugurar a sua loja. Meu Deus, dê habilidade, capacidade, e que essas pessoas, trabalhando honestamente, possam prosperar, possam crescer, e de uma loja pequena venha a crescer, fica uma loja média, e alguns terão uma loja grande, que dará muito emprego para outras pessoas. Aquele que era empregado se tornará um empresário de sucesso e dará muito emprego para muita gente. Eu sei que tem gente que me ouve que vai ter esta bênção específica de crescimento nos negócios. Assim oramos, confiantes na vitória. Peço a bênção agora também para a vida econômica e financeira dos ouvintes, tanto do empresário, empreendedor, trabalhador, ou aquele amado e amada que vive da sua abençoada aposentadoria. Abençoe, Senhor, que não falte nada na casa dele, no armário, na despensa, na geladeira, onde tem local que ele guarda mantimento, sempre tem em abundância. Que ele tenha tanto, que ele possa até ajudar o próximo também, de tanta fartura que ele tem. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos que têm abençoado o ministério agindo Deus, quem impedirá que hoje venha algo sobrenatural, uma bênção extra chegue para esta pessoa hoje. Acreditamos nisso, que vivemos isso há muito tempo. A dependência de Deus, confiantes nas promessas do Senhor. Abençoa a água que eu separei, e muita gente separa o seu copo, a sua garrafinha com água. Abençoa esta água, meu Deus, que após a oração se torne um remédio espiritual, quem dela tomar seja completamente curado e abençoado. Peço a bênção, inclusive, para aqueles que estão com inflamação na garganta, pessoas com problema na tireoide, infecção, problema nos pulmões, no coração, nas artérias, nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula.
este homem que está com um problema na próstata. Meu Deus, libera uma unção de cura, uma unção de milagres. E peço a bênção também, ó Pai, para todas as pessoas hospitalizadas aqui em Curitiba, e todos os hospitais, desde os hospitais do idoso, hospital de criança, os hospitais em geral. E nessa cidade, onde chegar esse áudio, onde chegar essa oração, nessa cidade, que os enfermos dessa cidade, que estão hospitalizados, sejam curados, sejam libertos. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todo esse povo querido que trabalha na área da saúde, seja da saúde pública, a saúde de hospitais particulares, enfim, profissionais dessa área, Pai. E dê a eles sabedoria na missão que eles têm que cumprir nessa terra. Assim nós oramos na confiança da vitória, na confiança do milagre, e já te agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de celebração, por mais um dia do teu favor sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa também os aniversariantes do dia e os aniversariantes que estão fazendo aniversário de casamento. Abençoa todos que nos ouvem e recebem esta prece, sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, esse Deus poderoso que está conosco nesta manhã. Então se dedique a entrar na brecha da oração, na brecha do clamor, no trabalhar com Deus, restaurando, restituindo as muralhas caídas da sua vida, edificando. Deus nos chama a edificar os muros, isso mesmo. Todo muro que caiu aí na sua vida, vamos levantar. Se fechou, se alguém se levantou, se alguém foi contra o seu trabalho é descansar no Senhor. Então o povo ele tinha ânimo para trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. Assim, vamos edificar os muros. Vamos edificar a nossa casa, a nossa família. Quem sabe alguém deu uma palavra para você e você parou de orar. Não precisa orar não, para que continuar orando? Essa situação não vai ser resolvida e você ouviu as vozes que te param, que te prendem. Mas a Bíblia diz que o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que você perdeu o ânimo? Por que você ficou desanimado? O que travou a sua vida e você não consegue mais se levantar desta situação? Por quê? Por que você não consegue mais se posicionar? As palavras têm sido fortes. As palavras têm sido tremendas. O de repente de Deus, ele chega, mas você está muito distraído. Eu já fui assim distraída. O que é uma pessoa distraída? Ela começa a fazer uma coisa e não termina, ela começa a fazer outra e não termina, ela começa a fazer outra e não termina, e a vida daquela pessoa é uma bagunça. Mas não é que é uma bagunça fora, é uma bagunça dentro. Porque se eu consertar dentro, eu conserto fora. Então, tem anos da nossa vida que volta tudo de novo e você consegue continuar sendo bagunceiro de novo. Mas Deus já tinha dado um jeito nisso. Pois é, pastor, então, né, eu perdi o emprego e daí alguém me largou e alguma coisa aconteceu. E olha o que aconteceu, eu voltei a ser aquela pessoa tudo de novo. Você teve uma recaída. Cuidado com as recaídas. É na recaída que o diabo te pega. É naquela paradinha ali que Deus não vai te proteger. Você teve uma recaída. Você parou de orar. Você parou de tomar Santa Ceia. Você parou de ir na igreja. Você parou de andar com crente, com gente que ora, com gente que lê Bíblia. Você parou. Cuidado com essas paradinhas da sua vida. Cuidado com essas recaídas. É na recaída que vem o laço do passarinheiro. O mundo jaz no maligno, o diabo ele não para, mas Deus também não desiste de você. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. É forte o que Deus está fazendo. É forte o que Deus está fazendo. Então, para restaurar, para reconstruir, leva tempo, leva horas. O povo tinha ânimo para trabalhar. Você só precisa de ânimo, incentivo, apoio. Pastora, ninguém me anima, ninguém me incentiva.
ninguém me elogia, ninguém vai comigo. Parece aquele homem lá do tanque de 38 anos que ele ficou parado. Ninguém vem aqui me colocar quando as águas... Quem sabe você já foi assim. Então, nesta manhã, Deus nos chama a responsabilidade. Sexta-feira dos grandes milagres criativos de Deus na nossa vida. É muito forte. É muito forte o que Deus vai fazer, é muito forte o que Deus está fazendo. E eu já falei para vocês no mês de janeiro, fevereiro e março, foi diferente. Abriu mesmo as portas, as comportas celestiais. E eu tenho um depoimento, eu estava ontem na Igreja Vida Plena da minha amiga, dos nossos amigos lá, os pastores, e eu estive com eles o dia todo, orando, ministrando. E a Sheila contou um testemunho assim impactante, que nem o pastor Edson sabe ainda. Ele vai chegar de viagem e eu vou contar para ele. Mas vocês vão ouvir essa palavra muito forte que Deus fez na vida da Sheila. Sheila era uma jovem triste que ficava andando dentro da igreja e não tinha nada de bom acontecendo, mas ela não tinha aquela ousadia, aquele poder que vem do Pai mesmo. E um dia eu orei para ela, eu falei, você vai casar. E quando você casar, Deus vai te dar um maridão e você vai desenvolver coisas que você ainda não conseguiu solteiro. E aconteceu algo assim impactante na vida dela em 2024. E a vida dela deu uma virada, ela conseguiu coisas que ela nem tinha pedido. E eu voltei naquele lugar para uma ministração poderosa para as mulheres. E houve ali algo tremendo. Ela se casou. Se casou com uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que ela, mas ela não via aquela pessoa e aquela pessoa não tinha sentimentos por ela. E de repente eles se casaram, de repente. E veio de repente na vida da Sheila. Depois voltei lá, ela, pastor, agora eu preciso de uma oração no meu trabalho. Eu falei, então eu vou trazer reforço. O que é isso, trazer reforço? Eu vou trazer o pastorzão comigo. E o pastor Edson foi lá. E vamos ouvir a Sheila o que aconteceu no dia que o pastor Edson ministrou lá. Olá, ouvintes da Rádio Marumbi. Aqui é a Sheila da Igreja Vida Plena. Pastor Edson passou aqui pela Vida Plena e liberou uma palavra de virada de chave para a minha vida. E agora estou vivendo as promessas de Deus. Estou aqui, irmãos, para testemunhar o que o jejum e a oração podem fazer. A palavra de hoje é sobre Neemias. Assim como ele orou e jejuou e teve a sua resposta, da mesma forma aconteceu comigo. Pois o pastor Edson é um profeta do Senhor e por onde ele passa ele tem liberado palavras de fé através da vida dele. Podemos dizer, ali vai um santo homem de Deus, pois onde ele coloca a planta dos pés dele a fogo, onde ele coloca as mãos dele a fogo, há uma unção verdadeira na vida deste homem. Ele não é um pastor de quatro paredes, não, é um profeta de nações. Nesse dia te deixo a palavra de Neemias. Ore, jejue, e Deus mandará a providência. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 1 e verso 5 de Neemias: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Há três coisas, irmãos, sobre Neemias que nós precisamos aprender. Sobre o que ele falou de Deus. Deus é grande, isso fala sobre a posição de Deus. Deus é terrível, isso fala sobre o poder de Deus. E também sobre ele cumprir as promessas dele. Isso fala sobre a fidelidade de Deus. Porém, nós precisamos ter ousadia e devemos nos posicionar, ter atitude diante de Deus. Deus muda a realidade quando nós mudamos a nossa mentalidade. E nesse dia, nós devemos profetizar que temos que derrubar os muros da preguiça, os muros da comodidade, da murmuração, da zona de conforto. Mas também, assim como Neemias, devemos levantar o muro da oração, o muro do jejum, da consagração, irmãos. Então eu deixo aqui essa palavra, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço ao pastor Edson e a todos os ouvintes da Rádio Marumbi. Que você não deixe de procurar nos canais, no YouTube, no Instagram, em todos os canais aonde o pastor Edson está,
que ele é um homem abençoado, vale a pena ouvir a palavra dele. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Vamos ficar atento. A palavra ela pegou. A Sheila recebeu a revelação. Então, quando ela pegou a revelação, o rema de Deus, o de repente de Deus, algo novo aconteceu. Mas eu disse para ela ontem, por quê? Porque ela orou, ela jejuou, Deus mandou o profeta, Deus mandou a palavra e ela estava atenta. Então, se o inimigo tem distraído você e você não está percebendo, mas ele está sempre falando, ele está sempre falando, ele está sempre te visitando e ele vem de novo. E ele vem de novo porque Deus não é como nós. Você perde a paciência muito fácil, muito rápido, mas Deus não. Ele tem paciência comigo, ele tem paciência com você. Às vezes você se cansa, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Você não vai ficar cansado. Essa canseira que você sente é uma canseira espiritual, porque você parou de orar. Então, quando você para de orar, você se cansa, porque é o peso espiritual. E esse peso espiritual não sai você dormindo o dia inteiro. Ah, pastor, eu passei mal, vou dormir o dia inteiro. Não, é espiritual. E esse peso espiritual sai com a oração da fé, a oração dos milagres. A oração poderosa que vem para desfazer as obras do mal. Olha só que forte esse outro testemunho que chegou. Testemunho, uma amiga que fazia uns 3 anos que eu não falava com ela. Veio, me pediu perdão por uma questão mal resolvida. Fiquei muito feliz. Ganhei uma nova amiga. Cresceu muito mais a nossa amizade, nosso relacionamento. E eu estou agradecendo a Deus por essa vitória. Então, a nossa ouvinte, ela conta que teve um relacionamento quebrado. Então, ela orou e o que aconteceu? Essa pessoa volta e quer novamente a amizade, o relacionamento com ela. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Você precisa consertar alguns muros caídos aí na sua vida. Foi uma pedrinha, pastora. Foi uma sociedade. Foi uma mudança. Foi algo que o inimigo achou uma brecha e você deu uma legalidade. Então, por isso eu disse, escreve aí. Quero ter o coração limpo. Eu quero à noite fazer uma oração. Obrigada, Senhor, porque hoje eu cumpri os teus desígnios. Obrigada, Senhor, porque hoje eu me reconciliei e resolvi aquele problema mal resolvido. Pastor, e se a pessoa estiver longe? E se a pessoa já morreu? Aí vem aquelas perguntas, né? E se a pessoa está longe? E se a pessoa já morreu? E se a pessoa não sei o quê? Gente, não é para a pessoa, é para você. A cura não é para o outro, é para mim. Eu preciso ser curada. Eu preciso ser restaurada. Não é o outro. Quando eu procuro, quando eu recebo, quando eu renovo as minhas forças, quando eu quero ser livre. Deus é um Deus de liberdade. Ele quer que você levante o seu semblante e receba as grandezas dele, mas você vai ter que orar. Então você pode ler o livro de Neemias. Você pode ler o capítulo 4, lá no verso 3. E o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem sabe as confusões, os sambalates da vida começaram a zombar de você, a ter inveja de você, e você parou. E você acreditou. E você acreditou nisso. Eu estava atendendo um moço e ele canta em um coral e ele disse que ia parar de ir na igreja, parar de buscar Deus. Eu disse, por quê? Ah, pastora, toda vez que eu estou lá, alguém fica rindo de mim, rindo de mim, rindo de mim. E eu disse para ele, você já percebeu que essa pessoa, ela é uma pessoa feliz e ela ri mesmo? Não, ela não está rindo de você. Ela está rindo porque ela é feliz. Então o inimigo pega a alegria dela para mostrar para você algo que não é verdade.
É mesmo, pastor, é um espírito de confusão. Eu é que fiquei confuso. Aquela pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, ela está sempre rindo. E ela direcionou aquele riso para ele e ele achou que ela estava rindo porque ele estava cantando mal. Olha o que o inimigo é capaz de fazer, gente. Presta atenção. Vigia. Vigia, porque quando você ora, Deus te dá discernimento. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o, louvai-o, louvai-o na excelência da sua grandeza. Louvai-o todas as manhãs. Glorifique a Deus, agradeça ao Senhor nestas manhãs. Você é convidado a louvar ao Senhor, Salmo 150. Pastor, e quando eu devo louvar? Quando eu devo buscar? Que hora é isso? Eu não entendo nada. Eu comecei a ouvir a programação esta semana. Me ajuda. Quando você deve orar? Quando você deve louvar? É naquele momento que você está sem paz interior. A sua cabeça está atribulada. Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Quando você estiver bem sem paz, aí você ora, você louva e você lê lá em Romanos 8, verso 1. Quando também você estiver muito desanimado, não tem ânimo para falar, não tem ânimo para trabalhar, não tiver ânimo para estudar, aí você vai lá para o Salmo 23. E quando você está desanimado, o Salmo 23 vem e te dá ânimo. Quando seus amigos forem todos embora e quando você acha que aquele amigo não foi fiel com você, e você se sente sozinho, daí você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13. É nesses momentos que você deve buscar resposta em Deus, que é o seu melhor remédio. Quando você for tentado a fazer algo errado, você ora, você louva e você vai lá para o Salmo 19, do verso 1 ao 14. Quando você sentir que está muito ocupado demais, você não tem tempo para ninguém, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para o seu marido, aí você vai lá para Eclesiastes capítulo 3, que tem que ter tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 15. Então, quando você acha que você está muito ocupado e não tem tempo para nada, então você vai parar e você vai ler lá em Eclesiastes 3. Quando você estiver enfrentando uma crise e você acha que está insuportável, você não consegue fazer nada, você vai lá para Jó 28. Então anote essas reflexões que vai te ajudar nesse final de semana. Não tem programa sábado nem domingo, então você vai falar assim, e agora? Não tem programa de rádio. Não tem sábado e domingo, o que eu vou fazer? Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai louvar, você vai glorificar. Então, quando você sentir ciúmes, você leia Tiago, capítulo 3. Quando você ficar muito impaciente, ninguém tem paciência comigo, eu não tenho paciência com ninguém. Parece um infantil, uma criancinha. Você vai lá para o Salmo 40. Nossa, pastora, minha mulher é muito infantil. Ai, pastora, meu marido é muito infantil. Vai lá para o Salmo 40. Você precisa ter mais paciência com os outros. Deus tem paciência com você. Quando você se sentir entediada, vai lá para o Salmo 103. Quando você sentir assim que você está muito rancoroso, 2 Coríntios capítulo 4. Então a Bíblia ela tem a receita para todas as coisas, para suas mágoas, para suas tristezas, para as nossas preocupações. Por isso que elas aumentam. Porque você não ora, não lê a Bíblia. Gente, faz um jejum para você ver como é bom. Como é ótimo. Ora. 5 minutos para você ver como é bom. 10 minutos. 15 minutos. Eu não sei qual é o seu ritmo. Cada um tem um ritmo. Não sei qual é o horário bom para você. 9 da manhã? 10 da manhã? Ah, pastor, eu nem sei orar, eu oro junto com vocês. E daí já passou e Deus já está fazendo uma grande obra. Agora imagina se você começar a ser um bom aluno, um bom discípulo que segue o mestre. Segue Jesus. Jesus orava. Jesus orava muito. Ele ficou orando a noite inteira para escolher os 12 discípulos. Gente,
Se Jesus orou, quem sou eu para não orar? Se Jesus ensina a perdoar, quem sou eu para não perdoar? Se ele me perdoou, se ele me restaurou, se ele me renovou, quem sou eu para não entender o outro? Se ele me entendeu, se eu dei trabalho para Deus, eu me converti aos 24 anos. Então, eu tive uma vida de 24 anos ruim. Nos relacionamentos, na família, na vida sentimental, na saúde, no meu profissional. Mas depois que eu entendi como Deus trabalha, eu deixei Ele trabalhar em mim. E quando você deixa Deus trabalhar, quando você deixa Deus fazer, você começa a glorificar a Deus. Louvar a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu poder. O poder é dele, ele não é nosso, é dele. É o poder dele que vem nos fortalecendo a cada dia. Louvai a Deus pelos seus feitos, pelos seus atos poderosos, pela sua grandeza, pela excelência da sua grandeza. É que você não gosta de estudar, você não gosta de ler, você não gosta de estudar. Mas você tem que estudar sem gostar mesmo. Quando o seu filho chega da escola, ele tem uma tarefa para fazer e a mente está fresquinha ali naquela hora, você já fala, vamos fazer a lição. Não quero, eu quero brincar, eu quero comer. Não é assim que as crianças fazem? Os adultos fazem as mesmas coisas. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Não quero, não quero. A pastora ora, a pastora ora, a pastora ora. Mas um dia eu não vou estar mais aqui. E daí? Vai ser só uma história. A vida da pastora vai ser uma história que vai ser contada. Eu não vou estar mais aqui. E como você vai fazer quando não existir mais a pastora Eva? Como você vai fazer quando não existe mais o pastor Edson? Você tem que andar com as suas pernas. Vamos fazer discípulos? Vamos crescer juntos? E vamos nos animar uns aos outros. Esse final de semana vai ser muito forte. Eu convoco você a cancelar os compromissos e estar com a gente. Vai ser um dia muito profético, muito abençoado, porque a unção vai continuar. Vai continuar domingo de manhã aqui no Hotel Estação Express. 9h30 da manhã, nós já estaremos lá antes para receber você, para atender você. A pastora Eva tem atendido as pessoas ali que têm dado oportunidade de Deus fazer uma obra sobrenatural. Você tem liberdade. Você tem ali o tempo necessário para ser cuidado. Para ser cuidado. E nós temos a nossa equipe ali para te receber. Domingo é dia 20. Ok? Você tem muito compromisso, mas dá prioridade primeiro para Deus. Busca primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas serão tudo acrescentadas. Você terá um dia abençoadíssimo. Escolhe um horário, ou 9h30 da manhã, ou às 15 horas, ou você pode ficar ali o dia todo, nos intervalos, a gente vai estar atendendo você também. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a nossa equipe, todos os nossos intercessores, todos vocês que estiveram juntinho comigo aqui desde terça-feira, nesta jornada de fé, de milagre, de pérolas de sabedoria. Foi muito bom estar com vocês, foi muito tremendo, os resultados estão aí, as respostas estão aí, e Deus não para. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Anote essa frase. Deus já visitou o seu futuro. Deus tem muito mais para você. Deus abençoe aí o seu trabalho, a sua família, as suas finanças, que você receba uma bênção extra, que você seja visitado, que você seja promovido, que você seja promovido. Deus tem muito mais para você. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Pai, essa pessoa que está se rendendo a Cristo nesta manhã, essa pessoa que está te recebendo como Senhor e Salvador, dá uma graça para ela, sobrenatural, para que ela possa sair do lamaçal do pecado, dessa vida errada, e andar com Cristo. Venha como está e fique como e Deus vai deixar você diferente. Você não vai ficar como está. Eu venho como estou, mas Deus vai me transformando à medida que eu vou permitindo Ele me limpar, tirar tudo aquilo que atrapalha o meu crescimento. Venha como está, mas não fique do mesmo jeito.
Programação está acabando, mas as bênçãos continuam aí na sua vida. Continue nos assistindo lá no nosso canal do YouTube. Logo mais essa ministração vai estar lá. E você tem muita comida boa lá, quentinha, no canal do YouTube. Participe, divulgue e vamos evangelizar a cada dia em nome de Jesus. Aquele beijo, aquele abraço e até segunda-feira. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, o Todo-Poderoso. Agradecemos o nosso irmão da técnica que está ali fazendo um excelente trabalho. Todos os funcionários da Rádio Marumbi, todos aqueles que passam aqui por esses microfones, levando luz, paz, salvação e libertação a todos nós. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.